Bom, vamos mudar de assunto, falar dessa informação aqui agora, o Paparazzo trouxe ela, sobre o Vitor Roque. A informação é que o Flamengo fez uma sondagem ao jogador do Barcelona, o jogador está emprestado ao Real Betis, ele não está conseguindo, ele não conseguiu render no Barcelona e saiu do Barcelona, foi emprestado para o Real Betis, e agora o Flamengo sondou o jogador. Só que o Barcelona não estaria interessado em um novo empréstimo do atleta. Tipo, vai sair do Real Betis e vir emprestado para o Flamengo. Não é essa a ideia do Barcelona. A ideia do Barcelona é vender o jogador. O problema é o valor que o Barcelona pagou pelo Vitor Roque, 75 milhões de euros, o que daria hoje algo na casa dos 400 milhões de reais. Então, assim, é muito dinheiro, isso é fora da realidade do Flamengo. Os valores aí que foram pagos, né, do Barcelona ao Atlético Paranaense pelo Vitor Roque, de fato, assustou o Flamengo, que acaba que não deve levar essa negociação para frente, ao menos que o Barcelona queira emprestar o jogador. Caso só queira vender e caso queira recuperar o investimento feito no atleta, acredito que não vai ter negociação, acredito que isso não vai andar para frente. Bom, vamos mudar o assunto aqui agora, falar sobre Charlie Alcaraz, porque o técnico Felipe Luiz, aproveitando essa ausência do Arrascaeta e a ausência do De La Cruz e essa reta final de Campeonato Brasileiro, vai tentar aí dar uma sequência de jogos ao Charlie Alcaraz. O Felipe Luiz entende que o Alcaraz ele precisa dessa sequência, ele precisa desses jogos. A gente tem Cuiabá, a gente tem o Fortaleza, a gente tem o Internacional, a gente tem o Criciúma e a gente tem o Vitória aí pela frente no Campeonato Brasileiro. Então o Felipe Luiz ele está enxergando essa reta final de Campeonato Brasileiro como muito importante, sob a possibilidade do Alcaraz melhorar o seu desempenho e conseguir se familiarizar, conseguir se adaptar melhor ao futebol brasileiro e também ao Flamengo. Então esses jogos serão usados como adaptação para o jogador e o Felipe Luiz pretende aproveitar o máximo esses jogos, tá certo? Bom, vamos mudar o assunto, falar agora sobre barca no Flamengo, porque esse assunto está sendo muito comentado. Flazoeiro vai ter uma barca? Flazoeiro não vai ter uma barca? O que de fato está acontecendo? Eu vou explicar. O Flamengo tem dois jogadores que estão em final de contrato. O Gabigol, que até trouxe ontem no vídeo da tarde, teve uma reunião ontem com o Marcos Braz e eles conversaram e se acertaram e o Flamengo já começa a alinhar uma despedida para ele, e o Davi Luiz. Esses dois jogadores estão em final de contrato. Até o momento, lembrando que eu estou gravando esse vídeo aqui domingo, dia 17 de novembro, 6h40 da manhã. Então até o momento, o Flamengo não procurou o Davi Luiz para uma renovação de contrato, então não existe uma negociação entre Flamengo e Davi Luiz para renovar o contrato do jogador. Então o jogador, ao que tudo indica, no dia 31 de dezembro, deve deixar o Flamengo. Então esses dois jogadores eles estariam saindo por força de contrato. Só que o Flamengo já tem uma sondagem ou um pedido do Sampaoli ao Rennes da França pela contratação do Gerson e do Fabrício Bruno. Acredito que o Gerson não vai, mas o Fabrício Bruno existe grande chance de ser vendido. A mesma coisa o Wesley, que não foi vendido no meio do ano, e agora deve chegar uma proposta ainda melhor pelo jogador. Agora deve chegar uma proposta ainda mais robusta pelo jogador, que vai dificultar o Flamengo de segurar o atleta. Além do Everton Araújo, que também tem uma proposta ali, ou uma sondagem, uma observação do Borussia e também do Atlético de Madrid. Ou seja, essas propostas, esses três jogadores que estão para receber propostas, as propostas vão ser altas, vão ser nos valores aí superior a 100 milhões de reais, que o Flamengo vai ter dificuldade de segurar. E a situação dos dois jogadores que estão em final de contrato, até o momento o Flamengo não procurou o Davi Luiz para poder renovar o contrato dele, e a situação do Gabigol é pública e notória, todo mundo já sabe. Eu não digo que vai ser uma barca para tirar jogadores ruins do Flamengo, eu digo que se tiver uma barca vai ser para tirar esses dois que estão em final de contrato e para vender algum jogador para se fazer um caixa, para fazer o caixa ficar mais
não é robusto a palavra, para fazer o caixa ficar mais equilibrado com os valores dos compromissos que o Flamengo tem para pagar no ano de 2025. A gente já sabe que só de contratação de jogadores em 2025 o Flamengo vai ter que pagar 200 milhões de reais, então o Flamengo precisa vender jogador para poder equilibrar esse caixa. Então, sobre Gerson, porque ontem o jogador fez o trabalho ali na academia com os outros jogadores na seleção brasileira, porém ele se sentiu uma indisposição intestinal. Vamos falar o português claro, a famosa diarreia. E aí foi cortado do treino da seleção brasileira ontem, deve ter tomado ali algum remedinho e deve aí hoje já voltar às atividades normal na seleção brasileira. A seleção brasileira está treinando em Salvador e na próxima terça-feira joga contra o Uruguai, né, lá na Fonte Nova, pelas eliminatórias da Copa do Mundo. A seleção uruguaia, que conta com 4 jogadores do Flamengo, porém, dessa vez apenas um, o lateral Guillermo Varela, é quem está à disposição do técnico Eloco Bielsa. A Arrascaeta fez uma cirurgia, o Matiazinho está se recuperando também de uma cirurgia e o De La Cruz está recuperando aí de uma lesão na coxa direita, ou seja, a seleção uruguaia, dos 4 jogadores que tem do Flamengo, apenas um está à disposição do técnico Eloco Bielsa e vai enfrentar o Brasil na próxima terça-feira na Fonte Nova. Bom, mudando de assunto, sabe aquele manto que foi lançado essa semana em homenagem ao Novembro Negro, em parceria da Brasiline com o Jorge Aragão, aquele manto marrom e bege muito bonito? Então, o manto acabou muito rápido e muita gente está perguntando assim, Flazoeiro, vai ter mais aquele manto, queria comprar. Gente, a Brasiline, que foi quem fabricou aquele manto, falou que não vai ter mais por se tratar de um produto importado. E aí o material, o pano, ele é importado. E por conta disso, a fornecedora teria dificuldade em importar, em produzir, ia demorar e tal, ia acabar perdendo esse, entre aspas, hype. Então, por conta disso, quem comprou, quem não conseguiu comprar agora tem que esperar o ano que vem para ver qual será o lançamento do ano que vem. Bom, a polícia do estado de Minas Gerais identificou já 21 pessoas envolvidas ali naquela confusão toda que deu na final da Copa do Brasil no domingo passado. Os identificados vão ter que responder cada um pelos seus atos. E é isso, cara. Hoje a gente tem tecnologia que ninguém passa ileso. A tecnologia que você tem hoje no mundo, você pode implementar ela ou implantar ela nos estádios, que ninguém vai fazer besteira em estádio e vai passar ileso. Então tem que usar essa tecnologia, tem que usar isso para poder identificar essa galera que vai para o estádio a fim de quebrar, a fim de brigar, a fim de fazer baderna e proibir essas pessoas, obviamente, de entrarem, de ingressarem nos estádios. Ainda mais lá que é reconhecimento facial, então você consegue identificar, você tomba o cadastro daquela pessoa, além dela ter que responder para a polícia, ela ainda fica punida sem poder ir para estádio para aprender a se comportar. Presidente Rodolfo Landim cede a pressão e Gabigol pode renovar com o Flamengo para 2025. Flamengo prepara plano ousado para Charlie Alcaraz em reta final de Brasileirão. E mais, valores do Barcelona assustam e conversa entre Flamengo e atacante Vitor Roque dá aquela esfriada. Essas e outras vocês vão saber aqui agora no canal Mengão News. Então, nação, já chega de voadora no like, se inscreva no canal, é só clicar nesse botão vermelho aqui abaixo, é de graça, não paga nada. E também me digam a cidade que vocês moram, que eu prometo responder a todos vocês. E venham comigo assistir, acompanhar as primeiras notícias do nosso Flamengo nesse domingão. É o seguinte, com a ausência de Arrascaeta, abriu espaço para Alcaraz no Flamengo. A comissão técnica de Felipe Luiz prepara um plano ousado para o argentino. Amadureceu o meio argentino de olho já na temporada 2025. Carlos Alcaraz passará por uma espécie de amadurecimento no Flamengo ainda nessa temporada. Isso porque o técnico Felipe Luiz entende que o meio-campista argentino precisa de uma sequência de jogos para se entrosar com o restante do elenco rubro-negro e, consequentemente, ter mais tranquilidade com a bola no pé. Eu vou falar uma coisa para vocês, eu acredito e muito no talento do Carlos Alcaraz, ele tem muito a entregar, é um jovem, ainda está em processo de amadurecimento, né? Vai evoluir muito com a camisa do Flamengo, vocês podem ter certeza disso.
né? Foi uma compra que o Flamengo deteve para, assim, as próximas temporadas do Flamengo, Carlos Alcaraz chegar aqui, se firmar e arrebentar com a camisa do Flamengo, que é o que todos nós queremos. Vocês concordam? Quero ouvir a opinião de todos vocês. Mudando de assunto, nação, agora vamos falar de Gabigol. Isso porque o atacante pode renovar com o mais querido. É isso mesmo, pode ter uma grande reviravolta sobre esse assunto. Gabigol, o camisa 99, pode voltar atrás e renovar o vínculo com o mais querido. Isso porque o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, né, aceitou alterar algumas cláusulas contratuais para permanecer com o jogador. O contrato anterior oferecido pelo rubro-negro a Gabigol era de apenas 1 ano, com 50% de aumento salarial. E agora, Rodolfo Landim fez uma nova proposta ao camisa 99 com o mesmo tempo de vínculo, porém com uma possível renovação automática por 2 anos. Ou seja, o Gabigol pode renovar, né, esse contrato de 1 ano com mais 50% de aumento salarial. E se ele bater as metas, o atacante ainda pode receber 2 anos, né, de forma automática. Nação rubro-negra, esse novo contrato, esse novo vínculo, nessa nova cláusula que o presidente Rodolfo Landim quer colocar à mesa envolvendo o Gabigol, será que vai valer a pena? Um aumento salarial de 50% é muita coisa, já que o Gabigol recebe um salário que gira em torno de 1,5 milhão por mês. Então, assim, não sei se essa informação é verídica, né? É realmente verdadeira. Acabei de verificar aqui no portal Coluna do Fla, mas vamos aguardar os próximos capítulos. O Landim tá vendo que a pressão está muito grande, né? O Landim, isso é eleição, nação. É eleição, isso é jogada, né, de candidato. Nessas horas, tudo vale para esses caras. Essa que é a verdade. O que eles querem é continuar sentado lá na poltrona, mandando no Flamengo e de forma amadora. Vamos aguardar os próximos capítulos e ver se realmente essa informação é verdadeira. E agora, antes de finalizar esse vídeo aqui, quero falar sobre o assunto o atacante Vitor Roque. Isso porque tá saindo muitas informações dando conta aí de que o Flamengo está atrás desse jogador que está emprestado do Barcelona ao Real Betis, né? Só que assim, o Barcelona, o time espanhol que detém os direitos do atleta, quer vender o Vitor Roque e não aceita emprestá-lo novamente. O Flamengo tentaria um empréstimo, né, de uma temporada, só que eu fui verificar, os valores são astronômicos. O Barcelona quer em torno de 74 milhões de euros, quase 400 milhões de reais na cotação atual. Amigas e amigos, é muita grana. Com esses valores é impossível o Flamengo entrar, né, como na jogada. Sabemos que o Barcelona investiu um alto valor, né, na contratação de Vitor Roque. Não foi um jogador barato, né, aos cofres do time espanhol. E assim, agora o Barcelona quer o retorno. Será que vai ter o retorno? Não sei, tá vindo bem, tá jogando bem, né? Nem o Real Betis, que é um time espanhol, tem essa bala na agulha para contratar o Vitor Roque. Imagina o Flamengo, nós sabemos da grandeza, né? Um clube que tá arrecadando quase 1,5 bi, só que com esses valores aí o Flamengo não irá entrar nessa briga, né? Um atleta que tem muito potencial, acredito que o Vitor Roque ainda vai jogar no Flamengo, mas nesse momento com esses valores aí é uma coisa impossível, é um negócio impossível disso acontecer. Belezinha, nação? Eu tô indo nessa, a qualquer momento estarei de volta. Fiquem com Deus!